Aqui com a gente também nosso amigo Jorge Verano, doutor Jorge Verano, secretário de gabinete, né, de administração. E a gente vai estar falando também sobre um assunto muito importante, muito sério. Nas últimas semanas a gente viu que Mantena, o prefeito Jorge, doutor Jorge, foi notícia, né, nos noticiários aqui na cidade e também a nível estadual, na televisão, falando sobre a denúncia do Ministério Público com a administração do prefeito João Filho por improbidade. Para começar, eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, doutor Jorge, o que é uma denúncia, o que é improbidade administrativa, para o nosso ouvinte entender. Pois bem, Anderson, no meio jurídico, né, de acordo com as normas jurídicas, leis e posições jurídicas que nós temos aí, improbidade é um ato que é praticado por uma autoridade pública, por alguém que tem poder de mando, tem uma certa força administrativa, e que isso esteja contrário às leis, às normas de regência. Então, em cada campo que você chegar, né, seja na política, na administração política-administrativa, que é o nosso caso, né, de prefeito, governador, presidente, seja no campo judicial, né, no poder judiciário, ou no próprio poder legislativo. Então, qualquer pessoa que ocupa cargo nesses poderes e ela venha a praticar um ato que esteja contrário à lei, né, e cada setor desse tem suas legislações próprias, isso aí chama-se improbidade. Né? A improbidade não é só no campo, por exemplo, da compra e da venda de produtos, de serviços e etc. Pode ser também na prática de outros atos. Né? Você tá, por exemplo, nós lidamos com o servidor público, de repente é praticado um ato que está contrário à lei em relação ao servidor público. Então aquilo ali pode configurar improbidade. Tá? É quando se desrespeita uma norma legal expressa e pertinente vinculada a um determinado. Por quê? Porque dentro da administração pública vigora o princípio de que todo ato que for praticado, ele tem que ser vinculado. Vinculado a quê? Vinculado a uma norma legal que dá suporte a ele. Certo. Então, improbidade é isso. Quando você pratica um ato como gestor, né, público, que esteja contrário à lei. Contrário à lei. Dito isso, o Ministério Público denunciou então, né, o prefeito, a administração do João Rufino por improbidade. Essa denúncia foi baseada em quê? Pois bem, eu gostaria de responder a você, assim, começando quase que do final para o começo, porque em que pese a existência do Ministério Público e a função que é otorgada a ele, né, de fiscalizar a correta aplicação da lei, de fiscalizar os atos de todos os cidadãos, não só dos administradores públicos, né, mas também de todo e qualquer cidadão, porque o Ministério Público é que oferece uma denúncia por quem pratica um furto, um roubo, um homicídio, né, vai para o Tribunal do Júri, então ele fiscaliza a correta aplicação da lei. Em que pese a benfazeja iniciativa do Ministério Público, né, de participar da vida administrativa do país, todavia nós entendemos que o Ministério Público equivocou-se nesse caso. Tá? A denúncia que ele oferece é uma ação pública, chamada ação de improbidade administrativa, que ele entrou contra a administração municipal de Mantena, especialmente o município, o prefeito, né, por ter contratado um escritório de advocacia para prestar serviços especializados para o município. Então, se você me permitir, em todas as áreas da atividade humana, né, principalmente nas profissões que a gente vê por aí, muitas, né, engenharia, medicina, advocacia e outras muitas, sempre tem especialidades. Né? Você acabou de entrevistar o prefeito e ele falou que fez uma intervenção cirúrgica, né, na pessoa dele, e ele precisou contratar um médico especialista, não foi um clínico geral só para resolver isso. Então ele foi buscar um recurso maior, mais sofisticado, mais avançado, e isso é que acontece com a administração. Nós vivemos num município do interior, uma cidade que está a 450 quilômetros de Belo Horizonte, que é a nossa capital. E o município de Mantena, ele tem muitos processos. Não são processos que começaram agora na gestão do prefeito João Filho. Processos que já vêm de longas datas, de muitos anos, processos de mais de 15, 18 anos atrás. E processos onde o município é autor ou ele é parte ré também. Né? Ou ele entrou contra alguém ou alguém entrou contra ele. E essas ações, elas correm aqui na primeira instância, que é na comarca de Mantena, e quando passa daqui para outra instância, para a segunda instância, que geralmente são nas capitais do país, e a nossa é em Belo Horizonte, aí surge a necessidade de você acompanhar esses processos lá.
O prefeito ele tem o dever legal de acompanhar, de resistir a todo e qualquer ataque contra a administração ou aquelas ações que o município começou e tem que ir até o fim com aquilo. Ele não tem o poder discricionário de desistir dessas coisas. Abrindo um parênteses, mesmo que essa ação, no caso, quando é o município que entra contra determinada situação, mesmo que não seja, mesmo que essa ação não tenha sido movida na administração do prefeito, foi movida na administração anterior, por exemplo, o prefeito ele é obrigado a dar sequência a isso aí. Exatamente. Nós estamos falando, acredito eu, agora para uma gama considerável de pessoas, de cidadãos montenenses que vivem aqui há muitos anos. Então, vou só citar um exemplo prático. Nós hoje, onde está fincada a Secretaria de Saúde, é um prédio que no passado pertencia a uma empresa, chamada Casas Pernambucanas, que era aqui do conhecimento nosso. E aquele prédio foi desapropriado e para poder instalar ali, né, os setores da administração. E há quantos anos isso aconteceu? Há mais de 15 anos passados. Eles foram para a justiça e até hoje o processo está correndo. Então já passaram várias gestões e chegou nas mãos do atual prefeito. O processo está lá, o prefeito não pode desistir daquilo, ele não tem que tocar aquilo até o fim para ver o que a justiça fala. Então, assim, hoje, Mantena, o município de Mantena deve ter, em média, uns 400 processos em andamento, tanto quanto em processo onde ele é autor, no processo onde ele é parte. Alguns desses processos estão lá na segunda instância, alguns desses processos já estão na terceira instância, que é em Brasília, né, no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal. E é para isso que o município contratou e tem o direito e até o dever de contratar uma empresa especializada para prestar essa assistência. E foi aí que o prefeito, né, do alto do poder discricionário que ele tem, né, da liberdade que a Constituição dá a ele, de poder contratar, que ele contratou esse escritório, tá, mediante um procedimento administrativo. Aí a Celeuma instaurou aí, porque o Ministério Público diz na ação dele que o município contratou sem licitação. Mas ele contratou sem licitação porque a lei de regência, a lei de licitações, ela permite que seja feita essa contratação. Ele não se arvorou em praticar um ato insano, um ato ímprobo, né, para que pudesse gerar uma ação dessa. Então, foi feita a contratação? Foi sim. O escritório está prestando serviço? Está, um excelente serviço. Nós temos colhido frutos disso, já na gestão do prefeito. Processos antigos que estavam embaraçados lá, o escritório que foi contratado já deu andamento nele, entendeu? Se nós fôssemos aqui agora minuciar para o ouvinte os resultados, né, nós poderíamos dizer, prefeito João, se você me permite, que uma só das causas que esse escritório ganhou lá, o município perdeu ela aqui em Mantena, na comarca de Mantena, e o município recorreu para Belo Horizonte, e esse escritório assumiu o processo lá, só uma dessas causas. Daria para pagar esse escritório umas 50 vezes, talvez, né? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Uma causa mais de 500 mil reais. Só a causa que ele ganhou, 500 mil reais. Paga... E nós perdemos aqui na comarca. Aqui. E nós viramos o jogo lá em cima. Por causa desse... Graças à atuação de um profissional especializado. Esse aí, o Balanço Geral, tem que falar lá. Ó. Pode ser falado... Pode se citar que escritório é esse? O escritório lá? Sim, é o Valadares. Valadares Advocacia. Ele é de Belo Horizonte? Sociedade, é de Belo Horizonte, então. São vários advogados. Nós temos à disposição do município 3 advogados que prestam serviço lá. E isso é feito em forma de sustentação oral perante os tribunais, de acompanhamento do prefeito, vai participar de uma audiência lá, o escritório está junto, entendeu? E essas coisas no dia a dia. O prefeito vai sempre a Belo Horizonte, né? E quando precisa, vai no tribunal, é chamado, é convocado no Tribunal de Contas, no Tribunal Regional do Trabalho, nós temos casos lá. Então, sim, o escritório está trabalhando, tá, de forma especializada, porque para quem opera dentro do direito, igual eu, você sabe, eu sou advogado aqui em Mantena há 27 anos, eu sei muito bem, e qualquer outro advogado que estiver ouvindo agora sabe a importância, tá, e o valor que tem uma prática desse tipo, entendeu? De você ir aonde está, onde precisa, e fazer uma defesa, e ter ali uma pessoa, um profissional que conhece, que tem vivência, que vivencia aquilo no dia a dia. Então, foi por esse motivo que nós contratamos. E digo mais, o prefeito não é iniciante nessa prática. As outras administrações, todas que passaram por Mantena, sempre, todas também contrataram.
Isso aí, Anderson, surge até da necessidade de ter esse serviço. Por quê? Nós temos profissionais da área da advocacia e mantendo, temos o quadro de efetivo hoje, nós temos 2 advogados, nós temos 4 vagas, 4 cargos criados, porém nós temos 2 providos, certo? Os outros 2 foram os profissionais aposentaram e não foi preenchido. Muito bem. Então nós, se tivéssemos que hoje deslocar de Mantena para Belo Horizonte, por exemplo, um advogado para ele ir lá acompanhar o prefeito, ou para ele ir lá fazer uma sustentação oral, movimentar um processo lá perante qualquer tribunal ou na Justiça Federal, que seja, ele teria muito maior despesa do que se contratasse isso lá. Então a sociedade precisa ver isso, entendeu? Ver o custo-benefício dessa contratação, né? Que hoje o prefeito tivesse, ele paga aí R$3.500, R$3.400 para um advogado. Se ele tivesse que mandar esse profissional para Belo Horizonte, ele ia pagar as despesas de passagens, hospedagem, licença diárias que a pessoa tem direito do servidor. Então ficaria muito mais caro do que você contratar. Despesas de estrada, carro, de graça. E o prefeito. Fazer conta, né? Nós estamos fazendo a conta. Isso aí. Onde é que o Ministério Público entra, como está sendo gasto o dinheiro público? Com educação ou sem educação? Isso aí, então, 2 situações. Então, prova que realmente a administração optou por contratar esse escritório, primeiro pela questão da facilidade, de eles já estarem no ar, né? Sim. Primeiro ponto. Exatamente. Com isso, economizou, porque não precisa deslocar um funcionário daqui para lá. Primeiro passo. Segundo passo, eu vou dar um exemplo, é a mesma coisa de cada um do seu quadrado. O doutor Jorge falou sobre a questão do médico, o especialista. É a mesma coisa de você que está me ouvindo aí, comprou um porcelanato de R$60 o metro quadrado, você vai colocar um servente pedreiro para instalar esse porcelanato. Você não vai. Você vai procurar um especialista em porcelanato. Exatamente. É mais ou menos isso. Esse processo que estão lá são pessoas que já entendem disso, né? Tanto é que já ganhou essa causa de mais de 500 mil. Também. Dos 800 e poucos municípios, mais de 400 tem esse serviço lá para o profissional de Belo Horizonte. Então tem mais de 400 municípios errados. E prática rotineira, mais de Deus que Adão, mas a Eva estava no paraíso. Estou dizendo isso para explicar, porque às vezes a população está nos ouvindo, pode pensar assim, mas tem tanto escritório de advocacia na cidade, por que não contratou daqui da cidade? É ciúme. Lá contratou pessoas. É isso aí, a pessoa que é especialista. Mas quem está aqui fala assim, eu posso custar 10 mil, porque fazendo as contas tudo. Então aí você tem que estar contra o prefeito, porque em vez de pagar 3 ou 4 o profissional de lá, vai gastar 10 quanto aqui. Aí como é que fica o dinheiro do povo? Verdade. E o Anderson, às vezes nós mesmo, enquanto profissionais de direito aqui, advogados, às vezes nós também, no dia a dia nosso, nas nossas atividades, a gente costuma contratar escritórios lá para esse tipo de serviço, porque às vezes é mais cômodo, é mais viável financeiramente. Você pedir um escritório de lá para ir no tribunal, fazer uma sustentação oral, acompanhar um processo, né? Você paga a diligência, fica muito mais barato, sai muito mais em conta do que a gente se deslocar daqui para lá, perder 2, 3 dias de serviço aqui, ter que deixar o escritório vazio para ir para lá. Então, assim, sobre o custo-benefício, sobre a utilidade do escritório, isso é indiscutível. Agora, o que o Ministério Público alega é que nós teríamos feito essa contratação no prefeito sem licitação, que é a concorrência pública, o chamamento público que é feito, né? A administração pública ela tem um dever de fazer para todo e qualquer movimento, toda e qualquer aquisição que ela vai fazer. Toda vez que a administração pública vai fazer uma movimentação financeira, né? Vai contratar um serviço, vai comprar um bem qualquer, um produto, ela tem que fazer um chamamento público. Só que a mesma lei de licitações que diz que o administrador público ele tem que fazer toda e qualquer movimentação financeira a partir de licitações, essa mesma lei, ela excepciona, tá? Ela coloca esse caso específico da contratação no campo da inexigência, tá? Inexigibilidade. Então, o prefeito João Rufino está administrando o município desde 2017 e até agora não tinha nada contra a pessoa dele, mas apareceu e ele está aí, está pronto para responder, vai responder, certo? A contratação que foi feita dentro dos limites e na modalidade legal. Não há obrigação de concorrência pública, tá? Até porque a contratação que o prefeito fez em nome do município, ele está contratando um tipo de profissional que tem uma organização no Brasil que regulamenta a atividade dele. O advogado, ele é autorizado a advogar e tem a atividade dele regulamentada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a chamada OAB.
E a OAB, ela não admite que o advogado preste concorrência pública um com o outro. Apesar de que na prática isso possa existir, né? Eu às vezes contrato, eu dou um preço de R$1.000 num trabalho meu, o outro advogado vai com preço de 500, isso é infração, mas ela não permite que o advogado venda o serviço dele por preço. Até porque não é por aí que se mede a qualidade de um profissional dessa área. Então, a lei permite que a contratação de advogado ela possa ser feita sem concorrência pública, porque você não está contratando pelo menor preço. Certo. Você está contratando pela qualificação da pessoa, pela capacidade dele, pela singularidade do pensamento dele. Por quê? Porque advogar, essa atividade ela está no campo da ciência humana. E ciência humana você se expressa de acordo com a sua vontade, com o seu entendimento. Então não é igual você ter 2 mais 2, ciência exata. Né? Não, você está contratando um profissional que fala alguma coisa, aqui o outro, o mesmo profissional do mesmo ramo pode argumentar de forma diferente. Tanto que dentro do judiciário sempre tem 2 partes litigando. Tá? Se elas não fizerem composição, geralmente uma dessas partes sai vencedora e a outra sai derrotada. Né? Então é por isso, porque os entendimentos, os pensamentos, a mesma lei que o autor de um processo usa, a mesma lei que o réu de um processo usa, entendeu? Mas é a forma de argumentar, de concatenar os fatos dentro de um processo que vai gerar a diferença. Vai convencer o juiz, que é um outro ser humano que vai julgar. Então nós entendemos, né, até agora, que não houve improbidade, não há improbidade. Inclusive, eu tive a oportunidade de dar uma entrevista num outro veículo de comunicação aí, prefeito, e eu disse que no país tem sido corrente e dormente, quer dizer, constantemente o Ministério Público tem feito isso, entrado com ações, e muitas ações já estão até adormecidas, já foram para o arquivo do Judiciário, porque a Justiça, que é o órgão máximo que dita o direito, que aplica a lei, que diz se está certo ou se está errada a conduta de uma pessoa, de uma empresa ou de um órgão público, eles têm reconhecido, a Justiça tem reconhecido que não há improbidade, que não há proibição no ato de contratar profissionais desse tipo, com especialidade para atuar, entendeu? Isso aí faz parte do chamado poder discricionário que o administrador tem, o gestor público tem. Isso é conferido pela Constituição Federal, é constituído pela Lei Orgânica Municipal. Ele tem o poder discricionário, ele tem a faculdade de poder contratar. E foi isso que o prefeito fez. Ele exerceu a faculdade que a lei confere a ele. Ele não fez uma coisa a bel prazer dele. Doutor, o senhor falou que deu recentemente uma declaração para o veículo de comunicação da cidade, Sim, da cidade, sobre esse assunto. Sobre esse assunto. Qual o veículo? Pode falar. É a Web TV. A Web TV. Mas por que eu estou perguntando isso? Eu assisti, prefeito, a entrevista, né, a matéria que foi veiculada no Balanço Geral. E eu quero abrir um parênteses aqui para falar, Mantena não é de hoje, tem um problema muito sério com relação a a sites de notícia, programas, né, que dão notícias. Eu ouvi o Balanço Geral e eu não vi ali, prefeito, nenhum erro da parte do Balanço Geral. Porque o Balanço Geral pegou uma matéria, né, um processo que existe, né, o processo é verdadeiro, ele existe. Se ele se aquilo ali o prefeito está errado ou não, aí, como já o doutor Jorge está falando aqui, o prefeito está certo, tem contratado e vai para a justiça e vai defender isso aí. Pronto. A justiça lá vai falar se está certo ou se está errado. Mas o Balanço Geral leu, né, o processo falando que realmente o que aconteceu. E no final, eles entraram em contato, né? Entraram em contato com vocês aqui em Mantena e leram uma nota oficial emitida por vocês aqui de Mantena. Correto? Quero dizer isso porque hoje a gente tem um problema muito sério aqui, prefeito. As pessoas, principalmente dos sites de notícias, hoje está muito na moda, né? Hoje está na moda. O cara fica desempregado e vai abrir um site, né? Não, eu quero site, eu quero fazer um site, o cara não é formado em nada, o cara às vezes não terminou nem o 2º grau, não sabe às vezes nem digitar, não sabe nem usar o recurso do Google para corrigir ali a matéria e já está soltando matéria no ar. Alguns desses sites procuraram a prefeitura para saber a parte da prefeitura, o doutor Jorge, prefeito? Não, da nossa parte não. A única que nos convidou foi a Web TV para falar sobre isso, mas os sites locais aqui não. Tá? Os que publicaram então a matéria, e nenhum deles foi até a prefeitura para saber a versão e ter uma nota oficial da parte da prefeitura. E, lamentavelmente, Anderson, os sites que publicaram isso aí, publicaram de forma até irregular, indecorosa,
tá? Contra os princípios, né, que regem a conduta do jornalismo. Exatamente. Entendeu? Porque o jornalismo ele precisa ser informativo. Né? Você pode até exercitar um jornalismo investigativo, isso é próprio no país, porque às vezes a imprensa hoje ela costuma investigar e descobrir mais rápido que os próprios órgãos públicos encarregados disso, mas esse jornalismo acusatório e por antecipação, igual aconteceu aí, né? Saiu aí uma matéria dizendo nova irregularidade na administração do prefeito João Filho. Como dizer que isso é uma irregularidade? Se o órgão próprio competente, que tem a privatividade para poder dirimir essa dúvida, que é o judiciário, não se manifestou ainda. Então eu disse, prefeito, na entrevista que eu dei, que essa ação, esse processo, ele está apenas protocolado. Ele foi distribuído para o judiciário. Ele não foi sequer ainda, o processo não foi. É bom que a sociedade, que a população ouça isso. Esse processo não foi sequer recebido ainda pelo Poder Judiciário. Então, alguns precipitados, adversários do bem, da própria moralidade pública, né, começam a alardear essas coisas com pretensões escusas ou com pretensões futuras, né, e colocam a população em choque. Né? Mas, na verdade, o processo está lá, o juiz ainda não mandou ouvir a parte contrária, que é o município, o prefeito e as outras pessoas que estão envolvidas nisso, os outros advogados. E o próprio escritório, né, que foi contratado, assim, depois que eles forem ouvidos, no prazo que a lei estabelece, aí que a justiça vai manifestar se recebe a ação e manda citar os envolvidos para que eles possam apresentar suas defesas, apresentar as provas que tiverem. Entendeu? Isso não aconteceu ainda. E diga você e a todo e qualquer cidadão que estiver nos ouvindo, o processo é público, ele é acessível a todo e qualquer cidadão. Qualquer um que quiser pode chegar no fórum de Mantena, ali na Praça Romulo Campos, e pedir informações que eles vão dar informações. Então, é uma coisa, como o prefeito disse, é um embrião. Está começando, certo? Como você que conhece a Bíblia, eu sei que você conhece, e nós temos as leis da física, então para toda ação existe uma reação, né? A própria Bíblia fala, né, que todos têm um direito, o próprio direito em si fala que toda e qualquer pessoa que for acusada de um ato, da prática de um fato ilícito, ela tem um direito de ampla defesa, ela tem um direito de contraditar aquilo, ela tem o direito de se submeter a um processo devidamente legal, feito na forma da lei. Então é isso que está começando. O prefeito João Rufino e os demais citados nesse processo ainda não manifestaram nos autos. Eles vão manifestar ainda. Vão exercitar o direito de defesa, vão mostrar que eles praticaram os atos na forma da lei. Eu falei essa questão do jornal, o prefeito e o Dr. Jorge, porque acontece isso muito na cidade. E eu acho que a gente está as coisas estão criando uma proporção tão grande, até perigosa. O bom jornalismo, né, e a pessoa, quando o grande problema hoje dessas pessoas que têm insight é que eles não estudaram, né, apenas o Ctrl+C e Ctrl+V, né, e vai embora, e dá-lhe pau, e por aí vai. Então as pessoas não praticam um bom jornalismo. Por que eu perguntei se procuraram vocês na prefeitura? Porque eu ouvi o balanço geral. Eu falei assim, isso é jornalismo informativo, está informando. Mas antes deles irem pro ar com a denúncia, eles primeiro ligaram para cá para saber qual era o posicionamento, né, da prefeitura. Então acho que é isso que eles deveriam fazer também. Não vou publicar uma matéria sem antes ir lá. A prefeitura está ali. Eu acho que o prefeito não fecha a porta da prefeitura para ninguém, né? Você falou isso aqui que está aberto para todo mundo. Tem satisfação que, né? Então, arrancar com as portas tudo. Exatamente. Então é ir lá e saber, doutor Jorge, eu estou aqui, tenho aqui a denúncia, eu vou publicar, tá? Vou publicar, mas eu quero saber como é que é isso. E pronto, e publica. No momento algum foi feito isso, e na própria reportagem também não foi facultada a outra parte poder manifestar, né? Você pode fazer seu trabalho e no final falar, está aberto, né? O site está aberto para não. Mas não fizeram isso. Já, quer dizer, fizeram uma condenação antecipada, né? E dizendo que há irregularidade. Então, na nossa visão, dentro do nosso entendimento, do modesto entendimento que nós temos do direito, não há ilegalidade alguma. Nós praticamos um ato lícito, um ato público, porque ele foi feito dentro de um procedimento administrativo que está lá. Inclusive, nós pegamos cópia desse procedimento, umas 200 páginas talvez, e entregamos na mão do promotor. Fizemos tanto de boa fé que nós não tivemos medo. Se nós quiséssemos, prefeito, nós poderíamos ter sumido com aquilo, jogado aquilo fora, dado um sumiço naquele processo. Mas nós entregamos na mão dele
tá, do Ministério Público para que ele olhasse. Se ele entendeu assim, então tudo bem. Agora eu só queria fazer um acréscimo com relação a essas questões. O prefeito disse aqui que em Minas Gerais nós temos 800 e tantos municípios e cerca de 400, né, usufruem esse trabalho. E tem outros municípios que são grandes, né, são muito grandes, e já tem a sua própria procuradoria, já né, resolve, tem condições de locomover mais rapidamente para ir para a capital. Na própria capital também? Você 100 km da capital, você está toda hora. Está lá dentro, né? Então, mas assim, isso não é só em Minas, é no país inteiro. E das muitas ações que têm sido propostas contra gestores públicos, do tipo desta que está aqui em Mantena, na maioria absoluta das vezes, o Ministério Público tem sido vencido, tá? Nós não estamos aqui para falar, para criticar, falar mal, até porque a bandeira do prefeito, do nosso líder aqui, não é essa. Ele é um homem temperado, um homem equilibrado, ele não gosta do embate, ele gosta de ouvir os diálogo, né? Então, assim, a maioria das ações, isso inclusive de tanto ser propostas ações desse tipo, isso foi parar lá no Supremo Tribunal. Então o Supremo Tribunal está julgando nesse período um recurso extraordinário que é originário do estado de São Paulo, tá? E isso transformou-se na chamada repercussão geral. Quem opera o direito sabe o que é isso. São muitos recursos visando o mesmo tema, então o Supremo Tribunal, que é o guardião da Constituição, ele transformou isso numa chamada repercussão geral. Então ele vai fazer um julgamento dentro de um processo e desse julgamento isso vai irradiar para todos os outros processos que estiverem correndo no país. Mata isso. Com uma paulada você mata, entendeu? Então, vários coelhos, né? Seria isso. Então, o processo, o primeiro voto, doutor Anderson, desse recurso extraordinário que está no Supremo Tribunal, que é a instância máxima da justiça no país, o primeiro voto já foi favorável no sentido de que o gestor público tem discricionariedade, quer dizer, tem liberdade, tem autonomia para ele contratar escritório de advocacia de acordo com a consciência dele. Aquele escritório que ele achar que tem dentro dele um profissional no qual ele possa confiar, entendeu? Nele, ele pode contratar. Então, o primeiro voto, estamos de 1-0, prefeito. Tá? Isso vai virar uma súmula, provavelmente uma súmula vinculante, a qual todos os demais órgãos do judiciário vão ter que submeter. Então, nós hoje estamos com ação de improbidade administrativa em Mantena contra o prefeito João Rufino. Sim, temos ela. Mas temos defesa para ela e temos ainda uma luz lá em cima, né, que se o processo for julgado e a maioria do Supremo decidir, então isso vai morrer de uma vez por todas. Nunca mais se fazem isso. Mas ainda antes desse julgamento lá, nós já temos inúmeros julgados no país, nós temos inúmeros julgados do STJ, do próprio Supremo, tá, dizendo que não é improbidade, não é crime contratar profissional desse tipo. Tá? Escritório de advocacia para esse tipo de trabalho. Bacana. E, inclusive,